porque é onde é o habitat dele, é onde ele sobrevive, é onde ele tem vida, é onde ele consegue sobreviver, reproduzir. É na água ele se alimenta, mas fora da água ele não se alimenta, ele não vive, ele não reproduz, não tem como, ele não tem vida. Entenda que tem muito ser humano que, se pudesse viver sem Deus, viveria sem Deus. Mas se você pensasse mais um pouco, você iria entender que você é um peixe e Deus é a água. Você não vive sem Ele, não adianta. Tem muitos que o desejo é o tempo todo viver sem estar na igreja, viver sem orar, viver sem buscar a presença. E você vai ver que volta e meia o resultado dessa pessoa é morte, é vontade de morrer. Faz, trabalha, mas as coisas não saem do lugar, porque não produz. Porque sem Deus não tem como produzir. Sem Deus não tem como você ir à frente. Tem tanta gente que, se pudesse, não queria nem negócio com Deus, infelizmente. Você vê que após uma pandemia, eu lembro que na pandemia, quando começou aquele surto, na mente de muita gente achava que todo mundo ia morrer. Todo mundo ia dizimar. Quem foi que não chegou ao ponto de dizer: eu acho que eu vou morrer? Às vezes eu pensava que eu ia morrer, mas lá no fundo dizia: você não vai morrer. Eu dizia: eu creio na palavra que está lá dentro. O costume e a prática do ser humano é acreditar no que ele vê. Se Deus falar com ele, ele não acredita. Lembra de Gideão, quando o anjo chega para Gideão e diz assim: você é um valente, Deus te escolheu. Aí ele disse: eu sou o menor, a minha tribo é a menor. Você tem certeza que Deus escolheu a mim para lutar contra os filisteus? Aí ele disse: foi você. Ele disse: não. O problema é que muitas vezes tudo que nós trabalhamos é pela lógica. Pedimos o dinheiro emprestado para pagar nossas contas, mas muitas vezes nós não oramos para Deus mandar a provisão. Achamos mais fácil ligar para alguém e pedir emprestado do que orar e dizer: Deus, abre uma porta para que eu possa pagar, Senhor, sem precisar pedir emprestado. Porque nós queremos as coisas fáceis, nós queremos as coisas lógicas. Vou pedir emprestado hoje porque amanhã eu simplesmente vou conseguir X e vou pagar, vou fazer assim, vou fazer assado. Mas não entra na submissão de dependência da presença de Deus. Porque para Deus nada é impossível, como diz a palavra do Senhor lá em Lucas. Entenda, mas nós queremos agora direcionar nossa vida, e se nós tivermos condição de andar sem Deus, é melhor ainda, porque Deus quer o tempo todo que nós sejamos dependentes dele. E tem gente que é arrogante no coração, não quer ser dependente de Deus, porque pela manhã você tem que acordar e dizer: Deus, obrigado pela vida. A vida nunca foi sua, a vida sempre foi de Deus. Você é uma lâmpada. Se Deus apertar o interruptor e a lâmpada se apagar, você vira cadáver. 24 horas, quem é você? Era uma pessoa, já não é mais ninguém. Aqui jaz fulano de tal. Aqui é o túmulo de Cicrano Beltrano. Entenda que Deus, ele conhece o ser humano, ele conhece o coração de cada pessoa que está aqui nessa noite. Ele sabe quem é verdadeiro e quem não é. Ele sabe quem está com um propósito somente de uma bênção, mas não quer compromisso com ele. Deus sabe. Deus, ele arranca o seu povo do Egito, dá um direcionamento, o povo começa a caminhar. Quando Deus arranca o povo do Egito, quer dizer o quê? O Egito representa o mundo.
O Egito representa o mundo. O deserto representa as provas. No Egito estava tudo confortável, ninguém aperreava com nada, só precisava trabalhar, tinha comida com fartura na mesa, contas pagas, tudo resolvido. A única coisa é que era escravo. Mas tem gente que prefere ser escravo do diabo com as contas pagas do que adorar a Deus no sacrifício no deserto. Deus arranca o povo do Egito, coloca no deserto, mas Deus começa a ver o coração do povo, porque na hora que você sente a presença, é fácil de dizer: Deus, eu te aceito. Mas quando Deus te coloca no deserto para você suportar o calor causticante, você olhar para os quatro lados, já não tem mais ajuda, já não tem mais vizinho, já não tem ninguém para te dar a mão, a água já não é boa, você olha para os pés da barrento, a roupa está suja, já não tem onde lavar a roupa, o negócio está complicado. Então entenda, o povo sai do Egito e entra no deserto. No deserto de quem? No deserto de Jeová. Deus está dizendo: no deserto eu estou contigo. Deus está dizendo: no deserto eu coloco uma coluna de fogo e coloco uma nuvem durante o dia para o sol não molestar. Entenda, vai esquentar, mas não vai queimar a tua cabeça, vai até ser difícil, mas não vai te matar. E à noite os lobos vai pegar. Deus está dizendo: tem uma coluna de fogo. Para que essa coluna de fogo? A mesma coluna de fogo que o Satanás disse: o Senhor protege Jó porque o Senhor colocou uma coluna de fogo ao redor dele. Essa coluna de fogo não é qualquer fogo, mas é o fogo do Espírito Santo, é a presença de Jeová. E onde a presença de Deus está, pode ser no deserto, pode ser na dificuldade, pode ser no leito do hospital. Deus está dizendo: se eu estou contigo, fica tranquilo, a morte não chega, o tigre não chega, o leão não te come. Deus te protege da direita, da esquerda, e está dizendo: eu estou te protegendo na caminhada. Saiu do Egito, saiu, mas Deus está adiante, fica tranquilo. Aí Deus olhando o coração do povo, o povo vai caminhando, vai pela terra do Filisteu, a estrada é mais próxima, o caminho é mais próximo para a promessa, mas Deus está dizendo: calma, eu percebo que o coração do povo está se inclinando a voltar. Deus conhece o teu coração. Tem gente que está na igreja, mas está pensando em se desviar, e Deus está dizendo: está pensando em se desviar? Eu vou fechar o cerco, porque eu conheço o coração do ser humano, eu sei aonde você quer chegar, mas o Deus que prometeu, Ele está dizendo: não vai se desviar, não vai voltar atrás, porque eu vou fechar a porta que volta. Deus manda o povo voltar, e Deus cria a estratégia, diz assim: Moisés, vem para Piairote. O que é Piairote? Beco sem saída. Deus está dizendo: a situação de vocês estava ruim, mas agora a situação piorou. Deus é socorro bem presente. Salmo 46. Deus é socorro bem presente na hora da angústia. Não se preocupa se a situação estava difícil e agora complicou, é porque Jeová está bem pertinho de fazer um milagre. Ah, você não entendeu. Eu estou dizendo, se o negócio complicou, é porque Jeová está se levantando e dizendo: o Salmo 40 está se cumprindo, meu filho. O Salmo 40 está se cumprindo. Deus se levanta do trono, porque Ele vai dizer: esperei com paciência no Senhor, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Naquele momento Moisés começa a orar a Deus e diz: Deus, o negócio estava complicado, o povo estava me xingando, mas agora o povo não quer me xingar, mas o povo quer me matar, Senhor. O Senhor olha para Moisés e diz: Moisés, quem foi que mandou voltar? Foi o Senhor. O que é que está acontecendo? O que estava ruim piorou. Moisés, eu sou o Deus que abre porta onde não tem porta. Sim, Senhor. Ele diz: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Deus, conhecendo o coração do povo e sabendo que o povo poderia voltar a qualquer momento para o Egito, Deus diz: não, vamos colocar num beco sem saída. Eu vou mostrar a eles quem é que manda na vida deles, porque eles são peixe
e eu sou água. E peixe não vive fora d'água. Então crente não vive sem a presença. Ser humano não adianta andar sem Deus, porque a vontade dele é de morrer. Pode ter milhões na conta, mas quando anda sem Deus, ele anda vazio. Tenta tomar uísque a noite toda, tenta fumar maconha, tenta cheirar pó, tenta preencher de todos os lados, mas não preenche. Sabe por quê? Porque o vazio que tu tem, Billy Graham, um dia Billy Graham abriu a boca e disse assim, ó: o vazio que você tem não é do tamanho da carreira de cocaína. O vazio que você tem não é do tamanho do John Walker. O vazio que você tem não é do tamanho da conta, do tamanho dos números que está na sua conta. Mas o vazio que você tem é do tamanho da presença de um rei. O rei dos reis, Senhor dos senhores. Que tamanho é esse? É um Deus que preenche o vazio que está na tua alma. Quando você clama, ele vem, consola a tua alma, te abraça e diz: meu filho, não temas, eu estou contigo. Eu estou contigo. E quando você chama por ele, ele vem. Sabe por quê? Porque ele diz: aquele que pede recebe, o que bate se abre, e o que busca ele vai me encontrar. Aí Deus está dizendo: eu conheço vocês, vocês vão ser crente. Eu tirei vocês do Egito para vocês ser diferente. Ah, quer voltar para o Egito? Eu estou dizendo para vocês que as portas do Egito eu estou fechando. Que é isso? Aquele que te ajudava, Deus está tirando de perto. Deus vai deixar você sem estabilidade. Está pensando em voltar para o Egito? Então se prepara, porque Deus está fechando todas as portas do Egito para você. Se prepara, está pensando em voltar para onde não deveria voltar? Então se prepara, porque Deus, ele está trancando tudo. Mas meu pai me ajudava. Deus está dizendo: eu tiro até a estabilidade do teu pai se for preciso. A minha tia me ajudava. Deus está dizendo: eu coloco a tua tia lá para o outro lado, vai se mudar de casa, vai se mudar de lugar, mas eu quero que você ande na minha dependência. Deus não te chamou para ser dependente de homem, porque enquanto você é dependente de homem, de pessoas, você nunca vai querer ser dependente de Deus. Mas se quer viver a plenitude do poder de Deus, se quer viver milagre, se quer ver milagre no deserto, se quer ver o maná acontecer sobre a tua vida, então chegou o momento de depender de Deus e estar no direcionamento da vontade e do querer dele, porque ele vai fazer milagre nesse deserto. Vai. Deus abre o mar vermelho. Aqueles que queriam voltar, Deus está dizendo: deixa atravessar. Abre o mar vermelho, o povo atravessa. Aí agora Deus está dizendo: quem vai voltar para o Egito? Ninguém vai voltar. Não tem barco para atravessar. Se tentar andar no deserto sem Deus, morre, porque a cobra vai picar. Não passa uma noite, porque no deserto a noite simplesmente ela é tão fria que ela te mata. Se você tentar andar no deserto à noite, você sabe que tem aquelas poeira, vento de areia que simplesmente entra pelos ouvidos, entra por todo canto. Se você não tapar os olhos, tapar os ouvidos, a areia é tão fina que começa a entrar nas suas narinas e começa a lhe matar. Entenda, durante o dia é tão quente, que eu até vi numa região chegando a 65 graus, a ponto do telefone não funcionar, a ponto de um termômetro não funcionar mais. A partir de 65 graus, você sabe que a água começa a ferver. Você sabe que a partir daí começa a ferver. Então, se a água começa a ferver, se você está em um deserto de 65 graus, você sabe que a sua carne ela vai cozinhar dentro de alguns dias. Os seus órgãos vão parar de funcionar. E ali você vai morrer por falência múltipla dos órgãos. Automaticamente. Entenda, Deus está dizendo: o deserto quem fez sou eu. Quem conhece o deserto sou eu. Deus está dizendo: o deserto não vai molestar vocês. Então, desde quando saiu do Egito, Deus já colocou proteção. Quando você aceita a Cristo, Deus já começa a te proteger. O problema é que teu coração nunca teve inclinado para Deus. Mas Deus está dizendo: eu quero que você se incline para a minha presença. Eu quero que você me adore. Quando eu disse para Faraó que vocês iam sair do deserto, que ia sair do Egito, era para o deserto, mas era para adorar. No deserto é exatamente o lugar de você mais adorar a Deus. Quanto mais difícil, mais você adora.
Depois que você ali, automaticamente, você virar um adorador no deserto, Deus vai te colocar nas melhores mansões. E para você, mansões não é nada, trono não é nada. Por quê? Porque você aprendeu que a melhor coisa que tem é ser um adorador. Você aprendeu no deserto que ser um adorador é coisa diferente. O povo atravessa o Mar Vermelho, e quando está no Mar Vermelho, primeira coisa, a água, sente sede. Vai tomar água, as águas é amarga. Deus está dizendo, não tem problema. Se eu te conduzir para o deserto, o milagre quem tem que fazer sou eu. É ou não é? Então Deus está dizendo, aonde eu te coloquei, é onde eu vou te abençoar. Fica tranquilo, continua caminhando, vai caminhando. Por quê? Porque se está no deserto, não te preocupa. O deserto não vai te matar, o deserto não vai molestar. A roupa não envelhecia, o sapato também não se rasgava. O sapato crescia junto com o pé, a roupa crescia junto com o corpo. Entenda? Deus, ele cuida de você. O que é que vai faltar no deserto? Entenda, no deserto não sobra, mas também não falta. Quando Deus está no negócio, fica tranquilo, porque aquilo que era para faltar, Deus está dizendo, fica tranquilo, porque é questão de tempo o milagre acontecer. Porque tem gente que, se pudesse, vivia pela lógica. Amanhã eu planejei, amanhã eu tenho 2 reuniões, amanhã eu conversei com alguém, amanhã eu fui no banco e amanhã o gerente disse que vai liberar um financiamento para comprar minha casa. O gerente diz que vai fazer assim, mas se Deus quiser que dê errado, você vai ter que aceitar. Eu não sei os planos que Deus tem para você, mas Deus está dizendo, você não entendeu que você é dependente de mim? Você não entendeu nesse deserto que quem vai operar milagre sou eu? Tudo que você precisa entender é que o deserto vai forjar. Forjar o que, pastor? Forjar um crente adorador, forjar um crente que prega, forjar um crente ousado, forjar um crente que anda por fé. O deserto, ele foi feito exatamente para isso, para você ver milagre, e agora colocar dentro de você uma presença a qual muitos não gostam de carregar, mas tem gente que decidiu a carregar essa presença. Que presença é essa? A presença do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo, ele é direcionamento. A presença do Espírito Santo, ele é conselheiro. A presença do Espírito Santo, ele te aconselha, ele te ensina, ele diz como você deve andar, como você deve se comportar, na hora que você deve falar e na hora que você deve se calar. O Espírito Santo é teu guia, ele é quem te dirige. Ele diz, você não sabe orar, mas eu intercedo ao Pai com gemido inexprimível por você. Ele está dizendo para você, eu sou o teu Senhor, eu ando dentro de você. E quando ele entra dentro de você, você fica diferente. Você não aceita coisa errada, você não aceita qualquer coisa, você simplesmente não conversa qualquer palavra. Assuntos que não vai te edificar, você sai de perto. Por quê? Porque o Espírito Santo não se agrada. O Espírito Santo, ele é pleno, ele é sensível. E quando o assunto que quando não agrada a ele o assunto, primeira coisa, ele vai te incomodar. Sai do ambiente. Às vezes você não sai para agradar alguém, mas Deus está dizendo, ouça a minha voz, meu filho. Quer ser usado? Ouça a minha voz. Quer ser usada? Ouça a minha voz. Deus não te chamou para agradar ninguém que esteja conversando assuntos que não vêm do reino. Mas se é do reino, nós ouvimos. Mas se não é do reino, a gente sai fora, porque não edifica. Sai fora. Deus leva o povo para o deserto, e Deus está dizendo, fica tranquilo, tem milagre. Deus está dizendo, nessa caminhada, tudo que vocês precisam é caminhar de dia e de noite. Senhor, além de estar no deserto, nós temos que caminhar de dia e de noite. Sim. Por quê, Senhor? Porque o que eu tenho para vocês não está aqui. O que eu tenho para vocês está mais adiante. Deus vai dar direcionamento. O problema, depois de muitas guerras, tudo que nós queremos é descansar. É ou não é? Já caminhou no deserto, atravessou o Mar Vermelho, tudo que nós queremos é descansar, Senhor. Aí Deus está dizendo, mas não é hora de descansar. Tudo que nós queremos é parar um pouco, Senhor, para descansar. Deus está dizendo, não é hora de descansar, porque se você parar de orar, o inimigo vence a batalha. Se você parar de orar, o inimigo prevalece sobre a sua casa e sobre a sua família. Você achava que você era crente forte? Se você parar de orar, você vai ver que o diabo vai cirandar e a sua fé vai morrer. Deus está dizendo,
Eu já coloquei para vocês uma coluna de fogo. O frio não vai atacar vocês. Durante o dia, já coloquei uma nuvem. A quintura não vai molestar vocês. Senhor, o que é que nós precisamos? Ele disse: já abri a porta, direcionei o caminho, já dei a condição. Tudo que vocês precisam agora é fazer a parte de vocês, porque a minha eu já fiz. Deus diz: faz a parte de vocês. O que, Senhor? Tem uma casa, tem uma cama, tem saúde. Desce pela madrugada, porque chegou o momento de clamar e orar. Deus está dizendo: chegou vocês um momento nesse deserto. Chegou o momento de vocês caminhar nesse deserto. Para onde, Senhor? Fica tranquila. Está vendo a coluna de fogo? Tô. À noite ela vai guiar vocês. Está vendo a nuvem? Durante o dia, estamos. Para onde ela for, vocês seguem ela, porque é a minha presença direcionando vocês. É a minha presença direcionando vocês. Não adianta falar muito. Precisamos apenas ouvir a voz do Espírito Santo. Tudo que nós precisamos é ouvir a voz do Espírito Santo. Tem gente que está ligando para profeta e diz assim: me fala aí, me dê uma revelação. E muitas vezes é como está escrito lá no capítulo Reis: eis que dou um espírito de mentira sobre os profetas, para profetizar mentiras. E tem gente que está atrás de profeta muitas vezes. É Deus querendo falar no quarto, capítulo 6. E tem gente que está preocupado com o profeta. Há muitas vezes, não estou dizendo que é todos, mas tem muitos. Primeira coisa, quando nós vamos ler a Bíblia, Deus falava uma vez só com Abraão durante o ano. Uma vez só. Tem gente que toda semana, se Deus não falar com ela, se Deus não falar com ele, meu Deus do céu, é como se fosse uma dependência. Chega a um ponto do diabo dizer: a fraqueza dela é qual? A fraqueza dessa pessoa é correr atrás de profeta. Automaticamente o diabo daqui a pouco coloca um profeta falso para envergonhar, para contar uma mentira e depois dizer que foi um homem de Deus. Mentira. Se você buscar pela madrugada, Deus vai te dar discernimento e você vai saber quem é de Deus e quem não é. Deus vai te mostrar quem é e quem não é. Sabe por quê? Porque Deus tira as escamas dos olhos. Deus dá entendimento a homens e mulheres que buscam. Tudo que você precisa é entender que Deus tem preparado coisas grandes para você. Fica de pé toda a igreja, por favor. Quero dizer para você, quando nós lemos a palavra de Deus, ela é a maior profecia. Não querendo dizer que Deus não use, Deus usa. Mas quando nós lemos a palavra de Deus, ela vai nos direcionar diretamente no propósito que Deus quer conosco. Preste atenção. Você ora, você imagina, você pensa, seu coração almeja. Você abre a palavra e você vai ver se é de Deus ou se não é. Pode fazer esse teste depois. Você que lê a Bíblia, você que quer uma resposta de Deus, abra a Bíblia. Não no Salmo 91 nem no 23, não estou dizendo isso. Faz uma prova de Deus, abra a Bíblia, conversa com Ele. Agora aprenda a ouvir o que Deus tem para você. O povo atravessa o mar vermelho, Deus fecha o mar vermelho. O povo não tem como mais voltar. Deus leva o povo a uma distância muito grande. Teve gente que nunca entrou no deserto. Sabe quantas vezes aquela pessoa ia voltar? Nunca. Por quê? Porque nunca entrou no deserto e não conhecia o deserto. Deus está dizendo: só resta uma coisa para você hoje: viver na minha dependência. Senhor, eu não quero, eu quero voltar para o Egito. Volta para tu ver se tu não morre. Não chega nem no Egito, tu morre. E Deus está falando com alguém aqui hoje. Talvez você tenha dito assim: ó, pastor, eu estou pensando em me desviar. Se prepara, porque eu mando até fazer teu caixão. Porque aonde Deus te colocou nunca vai para voltar. Já falei isso para outras pessoas e infelizmente pessoas que não quiseram ouvir.
Pessoas que não quiseram ouvir. Sabe o que aconteceu? Não precisa nem eu falar, morreram. Tem pessoas que pensam que pensa que é peixe e tem condição de viver fora d'água. Você não vive, sem a presença de Deus você não vive. Pastor, mas eu estou na igreja capengando. Fica na igreja capengando e pedindo ajuda a Deus. Vai capengando, pedindo ajuda ao Pai, do que você voltar para o deserto, um caminho que você nunca viu, aonde a cilada do diabo já foi preparada para tirar a tua vida. E Moisés diz: quem é que quer voltar para o Egito? Tem um chamado populacho. Procura para mim, Lucas. Tinha um povo que, quando o povo saiu do Egito, teve uns egípcios também que se converteram na hora e saíram junto com Moisés. Lá na frente eles são chamados de populacho. Em algumas Bíblias vai estar lá os populachos. Quer dizer, esses que eram do Egito, está aqui? É isso aqui? É esse ou não? É. E os populachos que estavam no meio deles veio a ter grandes desejos de comidas dos egípcios, pelos que os filhos de Israel tornaram a chorar. Que é isso? Tem pessoas que estão dentro da igreja, mas a fome é tão grande de ir para o mundo que quer levar pelo menos meia dúzia aqui da igreja. Sabia disso? São os chamados populacho. Eles não querem ir só. Eles querem ver se arrasta pelo menos 4 também para se desviar. Não tem gente quando se converte, ele quer trazer uns 4 para a igreja. Tem gente que é usado pelo diabo. Quando sai da igreja quer levar pelo menos uns 5 também junto com ele. Infelizmente. São os chamados populacho. E ali ficava na mente deles: vamos voltar para o Egito. O Egito é melhor, o Egito é melhor, o Egito tem carne, o Egito tem isso, o Egito tem aquilo. Eu sei que tem gente que não está gostando da pregação, não tem problema não. Jeová manda e eu falo. Amém? Tudo que você precisa entender é que você precisa ouvir o que Deus tem para falar. Lembramos dos peixes que no Egito, é o tempo todo. Lembra do futebol? Lembra dos domingos? Agora tu virou crente, agora não tem mais domingo, não tem mais isso, não tem mais aquilo, Lembra aí, Antes tu tinha vida, mas agora é melhor no deserto com Jesus do que no mundo, sabe? Caminhando para o inferno. E o diabo preparando uma cilada para mim. É melhor comer ovo frito na presença de Deus do que comer caviar. Tá farta a mesa, mas não tem a presença. Não adianta. Não adianta. É melhor caminhar com ele para Nova Jerusalém, devagarzinho, passo a passo, mas ele está comigo, do que comer iguarias, mas o Senhor não senta na mesa. Eu preciso entender que a voz que eu preciso ouvir não é a voz da terra, não é a voz de homem, não é a voz da minha consciência, mas é a voz do Espírito Santo de Deus. Ele vai falar comigo e vai me dar paz. Ele vai me direcionar e vai dizer: é por aqui, meu filho. E quando eu entrar, talvez seja um deserto complicado, mas ele vai mostrar e vai dizer: sou eu que abro a porta. E você vai dizer: Deus, as águas estão amargas. Ele diz: está amarga na primeira vez que você tomou, mas toma de novo para você ver. Porque o Deus te coloca no deserto se responsabiliza para cuidar de você de todos os lados que você imaginar. Descansa. Deus não te colocou no deserto para te matar. Deus colocou no deserto, está cuidando de você. Lembramos dos peixes do Egito, comias de graça, dos pepinos, dos melões. O que é que pensa? Dos alhos silvestres e das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão este maná. Vou pregar domingo aqui sobre o maná. Você sabe quem é maná? Maná é Jesus.
certeza, pastor? É o pão que desceu do céu. Todas as manhãs, o que era que descia do céu e caía sobre a terra? Maná. Não dava para entender. Uma hora era pão, uma hora era mel. Alguns teólogos dizem que maná, por exemplo, era exatamente aquilo que você desejava comer. Eita, estou pensando num pudim agora. Aí pegava o maná, botava na boca, sentia o gosto do pudim. Mas não era pudim. Está entendendo como é que é? Domingo eu prego aqui sobre isso. Tudo que você precisa entender. Ó, Deus já te cercou. Sabe para onde tu vai correr? Para lugar nenhum. Deus já cercou você e você não vai correr para lugar nenhum. Não adianta. Pensou diferente. Deus já sondou teu coração e está dizendo: está vendo aquela porta? Eu já fechei. Você não vai voltar. E a outra? Eu também já fechei. E fulano? Eu já coloquei para longe. E cicrano? Não adianta. Pode ligar para ele que nem vai entender. Vai criticar você. Uma vez que você decide caminhar com Cristo, não adianta olhar para trás. As portas estão fechadas. Um dia, quem já pisou, quem já chegou no altar, não adianta. Você crê? Talvez você esteja passando deserto, mas é importante que Jeová está contigo. Coloca para mim, eu vou finalizar 13 e o 22. 13 e o 22. Êxodo 13 e o 22. Diz assim, coloca na tela aqui. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a... Quer dizer, Ele nos guarda de dia. Tá bom ou quer mais? Tá bom? Ele te guarda de dia e também Ele te guarda de noite. E mal nenhum chega na tua tenda. Vamos louvar o Senhor. Não almejo nada que o mundo dá. Declare com fé.